Amém, irmãos. Vamos abrir Efésios, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11 ao 14. Já falamos sobre a soberania de Deus na salvação do homem, né? Falamos sobre a redenção, né? Sobre a morte vicária de Cristo na cruz, nos comprando com seu sangue, nos livrando do pecado, né? Da condenação do pecado. E agora vamos falar sobre o que custou esse preço, né? E quais benefícios ele nos traz, que é a herança da vida eterna. E somos selados com o Espírito Santo para a vida eterna. Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao 14. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Te agradecemos a Deus, te entronizamos nesse momento, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa os nossos pecados, toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. O Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos, para que a sua palavra possa estar. Te agradecemos pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, e que possamos estar cheios de Ti e cheio do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Em Cristo Jesus, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo e pela vontade do Pai. Amém. Então, Paulo, em percorrer no contexto, ele fala sobre a redenção pela morte de Cristo. Você foi comprada por Cristo. E agora ele fala, depois disso, nós temos uma herança em Cristo, ou seja, nós fazemos hoje a parte da família de Deus. Se nós cremos genuinamente em Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus. Ou seja, antes nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus. Agora, quando temos Jesus, o único mediador que nos leva a Deus, agora fazemos parte da família de Deus. Somos irmãos de Jesus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, tudo é por meio nele. Nele também fomos feitos herança. E qual é essa herança? O que realmente herdamos nesta vida? E qual é a herança? De fato, ela é eterna? Ou seja, a partir de nós cremos em Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus e recebemos a maior herança, que é ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, ou seja, a vida eterna. Então, a partir quando eu creio genuinamente em Jesus Cristo, eu tenho a salvação, eu tenho a graça recebida, o favor imerecido. Nós não éramos para receber essa vida eterna, mas o amor de Deus com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, no nosso lugar. Somente Deus poderia morrer, somente um ser divino, não poderia ser outra criatura, não poderia ser anjos, Adão morrendo no lugar, Moisés, Paulo, Maria. Não, tinha que ser o próprio Deus, o Filho encarnado. Então ele se fez homem e morreu em nosso favor, em nosso lugar, uma morte substitutiva. Éramos para estarmos na cruz, mas Cristo, ele se fez pecado por nós, ou seja, todos os nossos pecados foram levados a Cristo, e a justiça de Cristo, a obra de Cristo, a obra do Deus Pai, do Filho, do Espírito Santo, agora está em nós, produzindo gradativamente, aos poucos. Deus vai nos cuidando, vai nos tratando, vai cuidando de nós, nos disciplinando, nos corrigindo, nos educando.
Muitos vivem aqui buscando uma herança terrena, materiais. Mas essa não é a herança que Paulo está falando aqui. A herança é a vida eterna. É a comunhão com Cristo. É depois de nós partirmos aqui, de nós morrermos e imediatamente estar com Jesus, ou quando Jesus voltar. Né? Então, muitas pessoas buscam conquistas, né? Mas esse não é o real sentido da vida. O real sentido da vida é buscar a Deus, buscar a sua face, né? Conhecer a Deus. Quem é esse Deus que nos revelou, se revelou a nós? Quem é esse Deus que morreu em meu lugar? Como pode um Deus morrer? Né? Seria muito estranho, contraditório isso, o próprio Deus morrer. E ele se fez pecado em nós, por nós. Então, é uma graça imerecida, é um favor imerecido. Todos nós merecemos o inferno. Né? Tem um louvor com a introdução, a cantora diz, né? Ó Deus, revele-nos agora para onde nós estaríamos se o Senhor não morresse, não tivesse nosso lugar. Para onde merecemos a ira de Deus, o inferno. Mas Deus nos deu o seu amor, a sua graça. Então vemos que tudo é nele, em Cristo, nele. Então tudo é por meio de Cristo. Não é por meio de Paulo, não é por meio de Maria, não é por meio de José, é por meio de Cristo. A nossa vida tem que ser centrada em Cristo Jesus. Nosso coração deve ser devotado a Cristo, deve ser piedoso perante Cristo, perante a Deus. A nossa vida tem que ser centrada em Cristo. Ou seja, Cristo tem que ser o centro da nossa vida, não a nossa vida ser o centro de Deus, perdão. Mas Cristo é o centro de nossas vidas. Nós devemos focar somente em Cristo, não em nós mesmos. Não em bens materiais, em casa, em carro. Não que isso não é pecado, não. Deus nos dá, Deus nos abençoa. Mas não seja o ponto central das nossas vidas. Mas uma comunhão íntima com Deus. Uma comunhão perfeita. Embora que nós não possamos ser perfeitos, né? Mas isso que Deus requer de nós. Que sejamos íntimos com Deus. Que sejamos realmente filhos. Né? Então, predestinados conforme o propósito, ou seja, conforme o propósito de Deus. Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, tudo Deus escreveu a história. A nossa história está pautada nas mãos de Deus, ou seja, Deus é o Senhor das nossas vidas. Se Deus é o Senhor das nossas vidas, Ele é soberano para guiarmos a Ele. Então, Ele que conduz a história. Ele que conduz todas as coisas. Uma enfermidade, uma doença, uma falta de emprego. Entende? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está às ocultas. Deus está em nós. Ele fez todas as coisas segundo a sua vontade. Tudo que Deus faz é pela sua vontade. Nele, somente em Cristo, fomos feitos herança. Essa herança é a vida eterna. É a comunhão com Deus. Em Cristo somos herdeiros. Da mesma forma que Deus escolheu Israel, Deus nos escolheu. Da mesma forma. Ele escolheu um povo separado. Ele escolheu você, irmã. Qual é o seu nome? Luísa. Escolheu Isaac. Escolheu a Desi. Me escolheu. Escolheu a Brenda. Escolheu a Fátima. Então Deus escolheu um povo para ele. E esse povo tinha que ser remido pelo sangue de Jesus. Ou seja, Jesus morreu por mim, por você. Então o que eu faço para apresentar a Deus? Uma vida piedosa. Oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, os sacramentos, a ceia, o batismo. Então isso tudo é uma vida de comunhão com Deus. E Deus se alegra disso. Então Deus, Ele separou um povo para Ele. Separou um povo, que somos nós, os filhos de Deus. Nele, nós teremos a plenitude do poder da glória, da majestade. Por vezes nós nos sentimos abandonados, assim, sentimos tristes. Pô, Deus está com a gente, Deus não está. Mas realmente Deus está conosco. Deus sempre está. O fato de Deus, às vezes, se calar, não é que Ele deixou de ser Deus, não.
Até no silêncio ele é Deus. Até no silêncio. Às vezes nós nos questionamos, né? Poxa, Deus, passo por uma situação difícil, não consigo ter sucesso no emprego, não consigo comprar um carro, não consigo melhorar uma promoção no meu trabalho. Mas Deus está tudo no seu tempo. No devido tempo, Ele nos dará, se Ele quiser. Mas creio que Deus é soberano e Ele está governando nossas vidas. A saber que o nosso maior tesouro não é, como eu falei, não é a nossa família, nosso maior tesouro. Não é minha mãe meu maior tesouro. Por mais afeto que eu tenho por ela, não é sua filha, não são seus filhos que é o seu maior tesouro. O seu maior tesouro é Cristo. É Cristo. Cristo. E tudo que nós temos, uma mãe que eu tenho, um marido que você tem, uma filha que você tem, uma esposa que você tem, é uma bênção de Deus. É um presente de Deus em nossas vidas. Ou seja, se você tem a sua filha, é um presente de Deus em sua vida. Se tem o seu marido, um esposo, uma esposa, é um presente de Deus. É uma graça de Deus. A fim de sermos, então, em Cristo fomos feitos heranças. Em Cristo fomos alcançados pelo Evangelho da salvação. Em Cristo somos selados pelo Espírito Santo. Agora eu vou entrar numa parte aqui muito linda, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas igrejas usam o Espírito Santo como movimento, né? De falar em línguas, e às vezes confundem a obra e a pessoa do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele está em nós para nós podermos conhecer a Cristo. O Espírito Santo nos revela a pessoa de Cristo. O Espírito Santo nos revela a pessoa de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras. O Espírito Santo coloca a palavra em nossas bocas para falar com Deus. Entende? O Espírito Santo é uma pessoa. Devemos ter cuidado ao mencionar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não é um mover, é Deus. Devemos cultuá-lo. Orar pedindo pelas nossas vidas familiares a Ele. Então, nele, em Cristo também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, ou seja, o Evangelho, a palavra da verdade. O Evangelho é a revelação especial de Deus a nós. O Evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fomos selados. O selo aqui, na palavra grega, agora onde que eu botei, não me recordo. A palavra grega quer dizer esfragizo, a palavra grega, que quer dizer posse, segurança e autenticação. Deus confirma que você é realmente dele. Deus confirma que você é realmente dele. Deus marca você como sua propriedade, ou seja, você é posse de Deus. Deus garante a sua salvação até o dia da redenção final. Então, fomos selados, você é dele, você é salvo por ele, você é exclusivo dele. Ou seja, o selo garante a nossa salvação. O selo garante que você é filho de Deus. O selo autentica que você é dele. Então, não nos preocupemos com será que eu sou salvo? Será que Deus ainda me ama? Será que eu sou de Deus? Paulo fala. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e nele também tendo crido, foste selado. Não se perde mais o selo do Espírito Santo, da promessa, que é a garantia da nossa herança. Ou seja, a herança, qual é a herança?
a vida eterna. Ou seja, o selo nos garante a vida eterna, a salvação. Tendo ouvido falar da fé, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o dia da redenção, o dia quando Jesus voltar, ou quando estivermos vivos ou não, ou quando estivermos com Ele, Jesus, o dia da redenção, nós estaremos para toda a eternidade com Cristo. Toda a eternidade. Então, a palavra da verdade é a morte vicária. É a morte vicária, comprado pelo sangue do próprio Deus. Ele morreu, esse é o Evangelho. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, direita do Deus Pai, reinando soberanamente todas as coisas. A guerra, a fome, a maldade nesse mundo, nada está fora do alcance de Deus. Deus é soberano. Ele destruirá tudo isso. Reinando. Todas as coisas, Ele oferece a vida eterna aos que creem genuinamente. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, genuinamente no seu coração, você tem a garantia da vida eterna, da herança. Deus nos chama através do Evangelho. Esta palavra deve ser ouvida. Logo, não é qualquer palavra. É a palavra da verdade. Amém. É o Evangelho da vossa salvação. Todos nós, alcançados pelo Evangelho, fomos alcançados pela palavra da verdade. Porém, esta palavra, que é da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação, que foi ouvido, ele também tem que ser crido. Tem que ser crido. Em Cristo. Um exemplo ilustrativo sobre feitos herança é que pense em uma criança adotada legalmente, não do jeitinho brasileiro. Adotada legalmente. A partir do momento que recebe um novo nome, essa criança, e a filiação, passa a ter direito pleno à herança do pai. Assim somos nós em Cristo, não apenas convidados, mas feitos filhos e herdeiros. O Evangelho da vossa salvação, Deus nos chama pelo Evangelho, a palavra da verdade, como eu falei, que é confrontadora. Ela confronta, ela esmaga o seu eu, ela derruba você, você toma um choque. Como assim, Deus? Eu sou pecador. Não sou essa pessoa bonzinha, eu sou um pecador. Deus olhava para mim com um olhar de ira, mas agora Deus olha para mim e olha Jesus Cristo em mim. Como isso? O Evangelho não é uma mera informação intelectual. Você entende. Não é apenas histórico, mas é uma mensagem que transforma a vida. Transforma a vida e o coração. Em Cristo o Evangelho se torna norma da nossa vida e princípio que guia as relações. Né? Nos relacionamos com amor um próximo. Nosso caráter muda. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes tinha uma vida devassa, não tenho mais. Prostituição. Uma vida de escárnios. Agora não tenho mais. Por quê? O Evangelho transforma o homem. Antes eu falava palavrão, hoje eu não falo mais. O Evangelho vai nos mudando. A santidade que nós temos é gradativa, progressiva. De poucos em poucos, o Espírito vai cuidando, vai tratando em nós. Já caminhando para o fim. Então Deus executa a nossa salvação. Então, o plano, como que é o plano da salvação? Deus Pai, ele elege um povo, assim como fez com Israel, elege um povo, escolhe um povo. Todas as épocas, eras, séculos, nós fazemos parte do povo de Deus. Pelo pecado que foi manchado, ele dá o seu filho para morrer por nós. Como eu falei, não é qualquer criatura que podia morrer em nosso lugar, somente Cristo. Então Cristo morre em nosso lugar, a nosso favor. Jesus cumpre a vontade do Pai e o Espírito aplica essa
essa obra de Cristo em nossas vidas. Agora passamos a entender, passamos a caminhar com Deus. Então essa é a obra da salvação, que permeia a nossa vida, que permeia a nossa vida. Então, o selo do Espírito garante que permanece que somos filhos e que somos salvos. É a segurança que nós temos, né? Essa é a nossa segurança. Quando você estiver no seu quarto, entristecido, e você se pergunta a Deus, será que eu sou realmente salvo? Será que eu sou seu filho? Olha para esse texto. Lê esse texto, que nos dá esperança. A nossa esperança é a herança, a nossa esperança é o tesouro. Como Salomão fala, né? Nós devemos ter sabedoria. A sabedoria ali em Salomão, que Salomão retrata em Provérbios, é Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. Temos que ter sabedoria. Cristo. O Espírito Santo autentica a nossa identidade com filhos, preserva e assegura que chegaremos à redenção final. Ele é a garantia da nossa herança, até a plena libertação. Nada pode nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem potestade, nem principados. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará da salvação grandiosa que Deus fez por nós. Então, aplicações que devemos aplicar isso em nossas vidas. Que devemos aplicar isso em nossas vidas. A herança espiritual. Devemos valorizar mais a comunhão com Cristo. De termos o nosso momento com Jesus. Devemos valorizar isso do que os bens materiais. Vivendo para a eternidade. Devemos viver para a eternidade. A confiança na soberania de Deus. Descansar em Deus. Somos salvos, devemos descansar, não nos preocuparmos. Temos que comer, vestir. Deus é o nosso provedor. Então, a salvação provém dele, não de nós. A salvação é fruto da graça de Deus. Então devemos descansar em Deus. Tudo está debaixo do seu governo. Inclusive as dificuldades. Eu passo por muitas dificuldades. Todos nós passamos. Momentos difíceis, doenças, enfermidades, um amigo, um parente, uma falta de emprego, trabalho, uma esposa, falta de um cônjuge. Mas Deus está sempre conosco. Deus nunca nos abandonará. Anunciar o Evangelho. Quem foi alcançado pelo Evangelho deve proclamar para que outras pessoas recebam essa graça, que possam receber esse amor maior, esse poder que nos transforma. Devemos anunciar Jesus Cristo. Implicações. Identidade como herdeiros. Somos filhos e herdeiros de Deus. Essa verdade deve moldar nossas escolhas e prioridades. Vida conforme o Evangelho. O chamado é para viver transformados, refletindo a graça de Cristo em palavras e ações, não só por palavra. Nossa vida deve ser correta diante de Deus, em santidade. Deve ser íntegra. E segurança no Espírito. O selo do Espírito nos dá a certeza de que nada poderá anular a obra de Deus em nós. Nada. O Espírito nos garante que somos filhos de Deus. Somos selados. Por fim, se em Cristo fomos feitos herança, temos a garantia, temos a salvação, temos a vida eterna, teremos a plenitude da comunhão com Cristo, veremos Cristo face a face. Alcançado pelo Evangelho e selado pelo Espírito, a pergunta é que fica. O que fica é: estamos vivendo como filhos e herdeiros de Deus para o louvor da sua glória? Estamos vivendo? Pergunte a si mesmo. Ou se só estamos vivendo de boca para fora? Devemos viver como filhos de Deus, ser exemplos. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Cristo em nós. Por mais pecadores que somos. Mas somos pecadores. O que difere de nós para os ímpios, pelos não crentes,
é que somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Sem esse sangue, estaríamos na mesma condição deles, desobedientes, mortos espiritualmente, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que Ele nos dá a sua graça. Amém? Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Toma nossa vida em Tuas mãos, que possamos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Que possamos Te servir verdadeiramente, genuinamente. Te agradeço pela Sua soberania em nossas vidas, pelo Seu poder e pelo Seu Santo Espírito que nos garante o Seu selo, que somos realmente filhos do Senhor. Somos irmãos em Jesus Cristo. Fazemos parte da família celestial, quer aqui agora ou no futuro, veremos o Senhor face a face e desfrutaremos da maravilha, da plenitude e do banquete celestial. É a nossa maior esperança. Que nós possamos aprender que aqui nessa terra, nosso coração não deve descansar aqui, em coisas terrenas, como trabalho, família, e entre outras coisas, Senhor. O nosso ídolo somos nós mesmos, o nosso coração. Quebre, Senhor. Destrua o nosso coração. Coloca o seu coração. Coloca o seu caráter. Transforma-nos, Senhor, para que possamos Te agradar e Te servir em plenitude de graça em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Amém.